Você já fez um consórcio? Pensa em fazer um consórcio? Será que vale a pena? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como funciona o consórcio e se vale a pena. Eu sempre recebo perguntas sobre consórcio nas minhas redes sociais e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como analisar um consórcio para que você entenda se vale a pena para você ou não. Para quem não me conhece, sou Joelma Eleutério, consultora financeira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho assuntos sobre finanças pessoais para que você tenha inteligência financeira. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que o que eu vou trazer aqui vai esclarecer todas as suas dúvidas. Veja esse vídeo que um seguidor me enviou no Instagram. Eu tenho 500 mil reais para comprar uma casa à vista. O que você me aconselha? Jamais você fazer isso. Mas por quê? Porque com 500 mil, você compra 3 casas dessas. Como? 3 casas? Exatamente. Mas como que é possível? Vamos lá. 500 mil hoje, aplicado, te dá 5 mil. 5 mil hoje, você contrata 1.800.000 de carta de crédito. Ok. Ok? Nós vamos trabalhar uma modalidade que a gente vai fazer uma oferta de lance embutido, que vai te sobrar 1.300.000. Mais os seus 500 mil que está guardado, 1.800.000. Entendi. 1.800.000, na verdade, você consegue. Aquela casa que você ia comprar de 500, você comprar uma de 800. Melhor ainda, né? Melhor ainda. E com 1 milhão você compra mais 2 casas de 500 mil. Entendi. Só que o que vai acontecer, como você descapitalizou, essas 2 casas, você vai gerar renda passiva. E é aqui que você bota para alugar e ela vai ser uma fonte de renda para bancar toda a operação. Então, fazendo isso, no final de um tempo, eu vou ter o meu dinheiro de volta e vou ter mais ainda 3 imóveis. 3 imóveis. Uau. Bom, parece o plano perfeito. Fazer um consórcio, comprar um imóvel, viver de renda passiva. Mas olha, tem muita coisa por trás aí que ninguém te conta. E quem tem inteligência financeira não cai em cilada disfarçada de oportunidade. Eu mesmo já tive consórcio, isso tem mais de 10 anos, foi quando eu comprei o meu primeiro carro. E para mim na época funcionou, sabe por quê? Eu não tinha pressa, eu tinha medo de dirigir, então na época eu usei o consórcio como uma forma de forçada de guardar dinheiro. Aí você me pergunta, mas Joelma, se eu estou guardando dinheiro, é investimento, então consórcio não é bom, não é investimento? E eu te digo que não, porque você paga uma taxa de administração para fazer parte daquele grupo. Você está se juntando a um grupo de pessoas com o mesmo objetivo que você e para isso você paga uma taxa de administração. Então no fim você não está multiplicando o seu dinheiro. Pelo contrário, né? Porque você está pagando para alguém fazer a gestão do seu dinheiro. Na época que eu fiz o consórcio, para mim foi uma ferramenta de disciplina e fez sentido porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha um orçamento financeiro, não tinha um planejamento financeiro. Então, o consórcio ali foi a melhor opção que eu vi na época. Acabou que eu fui contemplada depois de 1 ano, sem lance, fui sorteada. E na época, como eu ainda tinha medo de dirigir, né, eu fui correndo, contratei 10 aulas para perder o medo de dirigir. Na 5ª, graças a Deus, eu já tinha perdido o medo, eu estava dirigindo, consegui dirigir meu carro tranquilamente. Bom, mas voltando ao vídeo do vendedor, ele fala que com 500 mil é possível comprar 3 casas. Então no vídeo ele propõe aplicar os 500 mil, que vai gerar 5 mil reais por mês, e com esse valor pagar as parcelas do consórcio, a carta de 1.800.000. Bom, gente, eu fiz algumas simulações na internet. Uma carta de 1.800.000 você pagaria mais do que 5 mil. Mas tá tudo bem. Vamos considerar que ele realmente seja um vendedor de consórcio e o consórcio da marca dele lá que ele trabalha seja isso mesmo. Então, com o lance embutido dado e você contemplado, porque isso ninguém tem como te garantir, né? Mas aí você foi contemplado, segundo ele, você vai ter uma carta de 1.300.000 para comprar 2 imóveis. E você ainda tem os seus 500 mil. Então ele propõe que você compre 2 imóveis de 500 e um terceiro imóvel de 800, porque é os seus 500 mais 300 que ainda temos, que a pessoa vai ter da carta. E aí ele propõe que agora que você está descapitalizado, utilizou os seus 500 mil para comprar a casa de 800, você coloca as 2 casas de 500 mil para alugar e assim você paga as parcelas do consórcio. Na teoria, gente, parece maravilhoso.
Mas primeiro, para isso dar certo, você precisa ter 500 mil na mão. Não é a realidade da maioria dos brasileiros. Alguns podem até ter 500 mil, às vezes, em um imóvel, em automóvel, em investimento sem liquidez, mas é difícil achar uma pessoa que tem 500 mil investidos com liquidez. Então, para a maioria dos brasileiros já é difícil guardar dinheiro. E para os que guardam, muitas vezes guardam em investimentos que não têm liquidez, que eles não têm acesso do dia para a noite, de forma rápida, vamos falar assim, teria que vender algum bem para isso. E se você não tem dinheiro, mas vamos supor que você tem 500 mil, que você deu ali você comprou um imóvel de 800, né? E aí você vai ter um custo com documentação, com imposto, às vezes com reforma de casa, com problemas que podem surgir nesses imóveis. E se você não tem um valor a mais, você vai acabar tendo de fazer dívidas. Outro ponto importante é que, para esse plano dar certo, a Selic precisaria se manter em 15% ao ano. Por que 15%? Porque desconta o imposto de renda e você tem aí mais ou menos 1% ao mês. E nós não temos nenhuma garantia que a Selic irá se manter em 15% ao ano. A nossa Selic, a média nos últimos 20 anos, é de 13% ao ano. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico isso. Mas mesmo assim, teve períodos de 15, teve períodos de 2, teve períodos de 9, de 10. Então, ali na média, foi 13% ao ano. Mas não dá para garantir que você terá essa rentabilidade todos os meses, por vários anos, até o seu consórcio ser contemplado. E ao ser contemplado, aí você precisa comprar as 2 casas. Isso demanda um tempo também. Você já parou, já teve que comprar um imóvel, você já saiu para procurar, para negociar, isso pode demorar meses. E aí até você comprar esse imóvel, colocar para alugar. O que acontece? Se você comprou os 3 imóveis, você vai ter que entrar em dívidas para arcar com as parcelas até alugar o imóvel. E como você está adquirindo um bem que ainda não está quitado, aí se torna realmente uma dívida. E repetindo, mesmo que você dê um bom lance, não tem garantia de que será contemplado rapidamente. E enquanto isso, você paga parcelas cada vez maiores, porque elas se valorizam conforme a inflação, né? Porque elas aumentam conforme a inflação. Você não tem o bem e não gera renda. Olha que perigo. E o seu dinheiro fica travado. Então, nesse meio tempo, não necessariamente, não tem garantia de que você está construindo patrimônio, porque pode ser que você esteja só se comprometendo com mais dívidas, entrando numa bola de neve. Então, é muito arriscado você fazer um compromisso financeiro contando com uma rentabilidade de 1% ao mês e não tem como ninguém te garantir isso. E se você não tem outros investimentos com liquidez, além do que você pretende dar de lance ou deu de lance, você vai ter que entrar em outras dívidas para arcar com tudo que vem depois de ser contemplado, ao adquirir a casa, ao ter que lidar com imposto, ao ter que lidar com reforma muitas vezes, com problemas. Então tem que levar tudo isso em conta. Como eu disse, o consórcio não é um investimento porque você paga para estar nele. E além disso, as parcelas aumentam conforme a inflação, diferente do investimento, que tem como você receber como o IPCA+, você tem uma taxa, você recebe, né, uma taxa mais a inflação. Então, o seu dinheiro está se multiplicando conforme a inflação. No consórcio, você paga mais, as parcelas aumentam conforme a inflação, até mesmo para o valor da carta aumentar. E os últimos a serem contemplados consigam comprar uma casa de mesmo valor em espaço de tempo maior. Então, a pessoa que compra, que é contemplada no primeiro mês, e a última, elas têm que ter condição de comprar a casa ali no mesmo padrão, dentro daquele valor estipulado no início. E cuidado, porque a taxa de administração pode chegar a 20%. Quando eu fiz o consórcio, eu trabalhava em banco. Então, eu tinha ali uma taxa de administração muito baixinha, né, que era para funcionário. Mas existem consórcios com taxas bem altas e que não vale a pena você pagar para outra pessoa administrar o seu dinheiro. Resumindo, você tem que estar preparado para, além das parcelas do consórcio, o consórcio, além da taxa de administração, você tem o fundo de reserva, você tem custos extras, cartório, ITBI, vacância, reforma, imposto, corretagem. No vídeo, o vendedor fala que cada imóvel de 500 mil gera 3 mil de aluguel, mas na prática nem sempre isso acontece.
O retorno médio no Brasil gira em torno de 0,4% ao mês. Ou seja, R$ 1.500, R$ 2.000, mais ou menos. E isso se o imóvel for de boa localização. Então depende da região e da demanda também. E antes de pensar em consórcio, me responda. Você já tem a sua reserva de emergência? Porque consórcio é compromisso e compromisso é dívida. E ele não tem liquidez nenhuma. Se você ficar apertado, se ocorrer algum problema nesse meio período, não tem como você ter esse dinheiro de volta, né? Vamos supor que você não foi contemplado, não está conseguindo pagar mais o consórcio, deseja cancelar, você vai ter que esperar até o final, ou ser contemplado, ou o final ali. Você vai ter que esperar ser sorteado ou até o fim do consórcio. Então, se a vida apertar, o consórcio não vai te socorrer. Não vai te ajudar a construir patrimônio, aumentar, alavancar o patrimônio, que é isso que eles gostam de falar, né? Mas pelo contrário, vai te afundar. Então o ideal é começar pela base, fazer sua reserva. A reserva é 12 meses do seu custo de vida. Se você estiver achando que é um valor muito alto, está muito difícil, faça de 6 meses, mas tenha uma reserva. E eu recebi também uma imagem do LinkedIn, essa imagem aqui, que compara o consórcio com o financiamento. Inclusive, se você não me segue no LinkedIn, eu estou mais ativa lá no LinkedIn que no Instagram e te convido a me seguir se você já estiver por lá. Então vamos ver a diferença. Olha, no financiamento, você tem o bem na hora. No consórcio, você pode demorar anos para ter o bem. Se você é uma pessoa que tem planejamento, que tem disciplina, o melhor é você guardar esse dinheiro, investir o dinheiro, que vai servir de entrada ali quando as taxas de juros do mercado começarem a diminuir, as taxas de financiamento também vão começar a diminuir e você tem uma reserva que se multiplicou nos últimos anos para você dar de entrada, diminuindo ali o valor de financiamento, que pode também, você pode abater as últimas parcelas amortizando os juros. E você sai com bem na hora. Mais importante que essa parcela, quanto maior a entrada, melhor. De forma que a parcela vai ficar menor, você vai pagar menos juros, né? Parcelas que caibam no seu bolso, esperando o momento da taxa, que a taxa Selic vai diminuir, que as taxas do mercado vão diminuir, com o momento agora de taxa alta. Está tudo muito caro, o valor do dinheiro está caro. Então, o ideal agora é investir para você se organizando, se planejando para daqui, talvez 2027, com taxas menores, você consiga aí, financiar, mas pagando bem menos, com um prazo menor, com uma parcela menor de financiamento. Bom, já vi muita gente cancelando o consórcio porque não estava dando conta de pagar, não foi contemplado tão rapidamente quanto esperava que fosse. E aí, você não consegue pegar o dinheiro na hora, né? Você tem que esperar ser contemplado ao final do grupo, como eu já havia dito. Então, chegando ao final desse vídeo, eu te falo que consórcio pode funcionar? Pode. Mas só se você não tem pressa, que é uma ferramenta de disciplina e não de investimento, já tem uma reserva financeira, que ali o lance que você der, as parcelas subindo, você vai adquirir os custos que você vai ter, não vai comprometer a sua renda, o seu orçamento mensal. Então, se você quer construir patrimônio de verdade, precisa fazer um planejamento financeiro e não de atalhos. Um conselho que eu posso te dar é que as taxas de juros devem cair nos próximos anos, então aproveita esse momento para investir, para multiplicar o seu dinheiro, para se preparar, montar a sua reserva, estudar sobre investimento, e aí você entra no jogo com vantagem. E se você quer a orientação de uma profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado, eu tenho consultoria financeira que pode te ajudar. Eu vou deixar o link na descrição, só você clicar e nós conversamos. Eu vou entender o seu caso e o que é melhor para você. Agora me conta aqui nos comentários, você já fez consórcio em algum momento da sua vida? Gostou, se arrependeu? Tá pensando em fazer um consórcio? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar. E se você gostou desse vídeo, curtiu o conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas possam ter inteligência financeira para fazer boas escolhas. Um super beijo e até o próximo vídeo.